nós já vimos anteriormente que existe uma distribuição desigual de estruturas de atenção à saúde pelo país, né? Tanto em relação a grandes centros e cidades menores, quanto em relação às diferentes regiões do país. Essa é uma discussão que existe no mundo todo. Alguns países se esforçam para tentar regularizar essa situação, a distribuição de unidades, a distribuição de profissionais, né? Mais recentemente, desde os anos de 2005, 6, 7, quando se pensou na implementação do Mais Médicos, a discussão era de que precisava haver a abertura de novas escolas de medicina ou de mais vagas nas escolas de medicina para que nós tivéssemos mais profissionais se formando, para que esses profissionais pudessem ser direcionados para regiões no Brasil onde o número de médicos ou de estruturas de saúde ainda fossem insuficiente. Os médicos brasileiros já demonstraram várias vezes, em várias situações, que não querem sair dos grandes centros urbanos, que não querem sair das grandes cidades, que não querem ir para cidades pequenas. Quando trouxeram os médicos de fora, principalmente os cubanos, mas também vieram médicos europeus de Portugal, e vieram médicos do Uruguai, e vieram de outros locais que estavam interessados em trabalhar no Brasil, os médicos brasileiros se revoltaram e disseram que isso era uma invasão, entre outras barbaridades que foram ditas. Mas os postos que foram abertos porque os foram mandados embora, nós conseguimos cobrir essas vagas que ficaram disponíveis? Não. E não vamos conseguir porque o médico brasileiro não quer ir para a área atuar em regiões periféricas, certo? Existe uma parte da reclamação que é válida, que é o seguinte: eu não tenho infraestrutura para trabalhar. Ou seja, ele não tem infraestrutura para ir para as regiões e não quer ir para as regiões, mas também não quer que ninguém vá trabalhar nas condições atuais, né? Afinal de contas, nesta discussão, nós temos mais médicos do que precisamos, nós temos menos médicos do que precisamos, mais escolas médicas são bem-vindas, mais escolas médicas não são bem-vindas. Vamos tentar entender um pouquinho esse problema com dados que nós pegamos da Organização Mundial da Saúde, do Conselho Federal de Medicina e do IBGE. Neste slide, nós temos um dado da Organização Mundial de Saúde que nos afirmava que em 2011 o mundo tinha 9.171.817 médicos distribuídos em 193 países. Naquele momento, o Brasil só não tinha mais médicos do que a Rússia, a Índia, os Estados Unidos e a China. A população brasileira era de 198.360.493 pessoas. Com toda essa história do mais médicos, se abrem mais escolas médicas, etc, etc, e nós estamos até agora abrindo novas escolas médicas, só a região da Baixada Santista, que tinha 2 escolas médicas, agora passou a ter 4 escolas médicas. Isso se dá na maioria das regiões do país. Agora, em março de 2020, dia 23 de março, o Conselho Federal de Medicina tinha registrados nos seus quadros 490.033 médicos. Isso é muito? Isso é pouco? Este aumento é satisfatório entre 2011 e 2020? Hoje nós conseguimos dar conta das nossas Existe um indicador para isso, que é o cálculo que se faz da quantidade de médicos por 1.000 habitantes. No Brasil a situação é essa. Era praticamente um médico para cada 1.000 habitantes em 1980,
passou a praticamente 2 médicos para cada 1.000 habitantes em 2010, e hoje é um pouco mais que 2 médicos para cada 1.000 habitantes. Houve um crescimento, se nós formos analisar de 80 para 2020, crescimento, né, considerável, dobrou. Entre 2010 e 2020, esse crescimento não foi dos maiores. Mas mesmo assim, com este indicador, como é que nós nos posicionamos em relação a outros países do mundo neste quesito da relação médico por 1.000 habitantes? A nossa característica de desigualdade regional também se reflete neste indicador. Números deste mês, desta semana, mostram que nós temos na região sudeste um pouco mais de 3 médicos para cada 1.000 habitantes, nas regiões centro-oeste e sul, quase 3 médicos para cada 1.000 habitantes, e na região nordeste, um pouco menos de 2 médicos para cada 1.000 habitantes e um pouco mais de 1 médico para cada 1.000 habitantes na região norte. Portanto, percebam como isso se dá de maneira desigual no país todo, tá certo? Isso, a média disso vai resultar nos 2,33 que o Brasil apresenta em relação ao número de médicos para cada 1.000 habitantes. Bom, sabendo que nós temos um número médio estabelecido e que, quando a gente analisa a distribuição regional, nós percebemos as diferenças que nós temos entre estas regiões, como é que o país se localiza, ou como estas regiões se localizariam num ranking global de todos os países em relação a esse indicador. Antes da gente ir para o ápice dessa nossa conversa, só queria lembrar vocês de novo que este é um índice relativizado. Não é número absoluto, é médico por 1.000 habitantes. Então, com isso, eu estou podendo comparar grandes populações com pequenas populações, porque eu estou fazendo uma relação de número de profissionais para cada 1.000 habitantes dessas regiões. Bem, a situação hoje é essa. No mundo, o país com a melhor relação médicos por 1.000 habitantes é Cuba, que tem 8 médicos para cada 1.000 habitantes. Cuba é seguida por Mônaco, um país cheio de dinheiro, na Europa, que tem menos do que Cuba, tem 6,5 médicos para cada 1.000 habitantes. Depois de Cuba, nas Américas, o melhor país, o país melhor colocado é o Uruguai, que tem 5 médicos para cada 1.000 habitantes. Na 21ª posição, nós temos a Argentina, com todos os problemas que a Argentina tem enfrentado, com todos os problemas que ela tem passado, a Argentina tem praticamente 4 médicos para cada 1.000 habitantes. Bem atrás, a gente vai encontrar Porto Rico, com quase 3 médicos para cada 1.000 habitantes. Seguida de Trinidad e Tobago, que tem 2,8 praticamente médicos para cada 1.000 habitantes, quase 3. Porto Rico e Trinidad e Tobago estão acima do Canadá e dos Estados Unidos, que tem algo em torno de 2,5 médicos para cada 1.000 habitantes. E nós vamos encontrar o Brasil lá na 70ª posição, com os 2,33 que a gente viu. Se nós fôssemos colocar nessa lista as regiões brasileiras, eu vou lembrar para vocês os valores deste índice por cada região brasileira. A região norte, pior de todas, tem 1,3 médicos para cada 1.000 habitantes. Não entraria nessa nossa lista, assim como o nordeste, que tem 1,7 para cada 1.000 habitantes. A partir daí, nós já teríamos a região sul e a região centro-oeste numa posição
a região centro-oeste um pouco acima de Trinidad e Tobago, e a região sul um pouco abaixo de Trinidad e Tobago, mas acima do Canadá. E a região sudeste, onde está inserido o estado de São Paulo, com 3,2 médicos para 1.000 habitantes, ficaria abaixo da Argentina, bem abaixo da Argentina, mas acima de Porto Rico, certo? Bom, este é um indicador que avalia serviço de saúde, recurso de saúde. Só que a gente precisa analisar uma outra situação, que é como se dá a distribuição desses profissionais de uma maneira geral. Vocês viram que no Brasil ela é desigual por região, mas isso não acontece no Canadá, por exemplo. Como acontece? Como é a situação no Canadá? No Canadá, o médico, quando se forma, ele é médico generalista. E ele vai trabalhar como médico generalista aonde o país quiser, pelo tempo que o país necessitar. Se executar um bom trabalho, ele pode, depois de um determinado tempo, e se o país quiser, ele pode passar a praticar a sua especialidade em alguma região onde ele tenha interesse de trabalhar e onde seja necessária a sua presença. É simples, pessoal. É muito simples. É encarar a saúde como um bem público e a atuação do profissional de saúde como necessária dentro da estrutura do serviço de saúde. Então, provavelmente, o Canadá tem uma estrutura que faz com que ele possa ter 2,6 médicos para cada 1.000 habitantes e mesmo assim a população dele esteja bem atendida. Enquanto o Brasil tem 2,33, mas em determinadas regiões o país tem praticamente um médico para cada 1.000 habitantes. Então, quantidade e uso racional da estrutura são fundamentais para fazer com que um sistema de saúde funcione da maneira mais adequada para o bem-estar da sua população. Nesta aula era isso. Agradeço. Obrigado por vocês acompanharem essa nossa apresentação.